Meu irmão destruiu meses dos meus materiais de estudo de chinês no nosso quintal, espalhando os pedaços enquanto eu chorava. Quando tentei me defender, ele apontou para mim e disse: "A partir de amanhã, você vai passar suas noites numa lanchonete." Eu apenas olhei para ele. Isso foi há 6 meses. Esta manhã, ele estava parado do lado de fora do meu apartamento chorando. Meu irmão mais velho disse que eu estava zombando da deficiência dele ao aprender uma segunda língua, e nossos pais ficaram do lado dele. Crescendo, meu irmão Rafael sempre foi essa criança extremamente feliz com um QI extremamente baixo. Ele ria por escrever seu nome errado e fazia piada de si mesmo por ainda estar fazendo álgebra básica no último ano. Mas então ele nem conseguiu se formar. De repente, ele se convenceu de que inteligência era seu inimigo, e qualquer um aprendendo algo estava zombando dele. Nossa avó costumava jogar esses jogos de treinamento cerebral no nosso computador, e Rafael desligou bem quando ela estava atingindo sua pontuação máxima. Ele até jogou fora o jogo de Scrabble da nossa prima de 7 anos que ela ganhou no Natal depois de perder para ela. E quando comecei a aprender chinês para impressionar minha paixão, me tornei seu próximo alvo. Tentei ser compreensiva no início. Eu não praticava na frente dele e assistia aos vídeos com fones de ouvido, mas isso não era suficiente. Ele ouvia minhas notificações do Duolingo e começava a fazer birras, dizendo que eu estava me exibindo para fazê-lo se sentir estúpido. Tentei explicar que era por causa de uma garota, mas ele insistia que línguas estrangeiras eram minha forma de esfregar meu cérebro funcionando na cara dele. Logo, ele começou a isolar partes da casa. A sala de estar e jantar se tornaram uma zona livre de chinês porque era onde ele precisava relaxar depois do turno como abridor de portas no supermercado. Fiquei um pouco irritada, mas apenas mudei tudo para meu quarto. Porta fechada, fones ligados. Certamente agora estava tudo bem e eu podia praticar chinês em paz, certo? Errado. Antes que eu soubesse, Rafael começou a documentar minhas sessões de estudo num diário de dor de cabeça, alegando que o chinês vindo pelas paredes causava enxaquecas. Ele mandava fotos para a mamãe dele segurando a cabeça quando eu estava praticando. Disse a ele que estava usando fones e apenas escrevendo, nem falando, mas ele disse que só saber que eu estava zombando das deficiências dele já era gatilho. E porque Rafael era o garotinho especial dos meus pais, eles ficaram do lado dele. Papai me chamou de lado e disse: "Seu irmão tem desafios que você nunca entenderá. Impressionar alguma garota realmente vale a pena fazer ele se sentir inútil?" Mamãe foi ainda pior. Ela agiu como se eu estivesse torturando ele de propósito, sugerindo que eu aprendesse chinês na biblioteca porque família vem primeiro. E saber algumas frases realmente será a diferença entre ser rejeitada e ela dizer sim. Tentei me manter firme, mas antes que soubesse, estava sentada no nosso jardim aprendendo chinês, porque era a única forma do Rafael se sentir incluído. Mas eu realmente gostava do jardim. Era primavera, significava que esquentava, e o som do vento me ajudava a focar melhor. Mas então Rafael foi demitido do emprego como abridor de portas. Era o único trabalho que ele já teve. Ele invadiu o jardim no dia e começou a rasgar meus materiais impressos. Tentei empurrá-lo, mas ele era 15 centímetros mais alto e 5 anos mais velho, e me derrubou no chão. Ele destruiu todo o meu material ali na hora. Eu ainda estava lá fora chorando quando o ouvi discutindo com mamãe lá dentro. "É culpa dela que perdi o emprego, mãe. A piada que fiz com o cliente chinês foi por causa do chinês que ela está aprendendo." Vi mamãe hesitando, mas então minutos depois, ela estava saindo. "Rafael está certo, querida. Sua paixão não vale destruir o sustento do seu irmão." Olhei para ela incrédula enquanto ela se ajoelhou e me ajudou a juntar o que sobrou do meu material. Todas as formas de estudar chinês foram banidas da nossa área de convivência durante as horas acordadas do Rafael. "Tudo bem," mamãe disse. "Você pode praticar das 5 às 6 da manhã antes da escola." Lembro de acordar às 4h45 nas próximas 3 manhãs, sentada à mesa, aprendendo pelos aplicativos. Estava privada de sono e minha cabeça doía de olhar para a tela no escuro. Luzes acesas em qualquer lugar da casa antes da hora de acordar era um gatilho para Rafael. E no quarto dia, Rafael teve um colapso completo no café da manhã. Aparentemente, agora só saber que eu estava aprendendo chinês enquanto ele dormia lhe dava pesadelos sobre ser estúpido demais para existir. Ele exigiu que eu saísse de casa inteiramente se quisesse praticar. "Vá para aquela lanchonete 24 horas se chinês importa tanto," ele disse. Meus pais mal levantaram os olhos dos pratos. Podia ver que estavam contentes em ser apenas espectadores. "A partir de amanhã, você vai." Rafael estava falando como se já estivesse determinado que eu passaria minhas noites numa lanchonete. Cortei ele no meio da frase. "Cala a boca, não vou." Ele me encarou como se eu tivesse várias cabeças. "O que você acabou de... Você tem ideia de por que estou aprendendo chinês?" Cortei ele novamente. É por causa dessa sua paixonite." "Não só isso," disse, mas esse olhar que podia ver que o deixou cético. Levantei a voz. "Isso nunca foi sobre fazer você se sentir estúpido, Rafael." "Foi sim." "Se você escutaria por uma vez na sua vida?" Interrompi pela terceira vez. "O pai da Luana tem uma empresa de games," disse. Minha voz estava tremendo. "Ele literalmente só contrata amigos da família porque confia mais neles que em candidatos aleatórios. Você senta aqui toda noite dizendo que mataria por um emprego em games, falando sobre como conhece todo o jogo, todo o desenvolvedor, toda a notícia da indústria." O rosto do Rafael estava mudando. "Se eu namorasse a Luana, você estaria em jantares de família, estaria em churrascos. O pai dela te conheceria, veria como você é apaixonado por games e provavelmente te ofereceria algo. Mas agora," olhei direto nos olhos dele, "agora nunca vou mencionar
mencionar seu nome. E quando o pai dela perguntar sobre minha família, o que ele vai fazer, vou contar exatamente que tipo de pessoa meu irmão é. Alguém que prefere destruir meu primeiro relacionamento a me deixar feliz. Alguém que usa sua deficiência como arma para controlar todos ao redor. O silêncio foi ensurdecedor. O garfo da mamãe parou no meio do caminho para a boca, e ela o colocou de volta no prato. Ela se mexeu na cadeira e olhou entre mim e Rafael antes de finalmente perguntar se o que eu disse sobre a empresa de games era verdade. As palavras saíram devagar, como se ela estivesse testando cada uma. Rafael não respondeu. Ele apenas pegou o telefone e começou a rolar por um dos seus jogos, aquele onde você combina blocos coloridos que ele jogava por horas toda noite. Sua respiração ficou pesada, e pude ver suas mãos apertando o telefone tão forte que seus nós ficaram brancos. Ninguém disse nada pelo resto do jantar. Fui dormir naquela noite pensando que talvez finalmente tivesse chegado até eles. Na manhã seguinte, acordei e encontrei Rafael sentado no chão do lado de fora da porta do meu quarto, com aquele estúpido diário de dor de cabeça no colo. Ele olhou quando abri a porta e disse que queria conversar, mas sua voz estava diferente, como se estivesse pedindo em vez de mandando. Passei por cima dele e desci, mas ele se levantou e me seguiu. Ele continuou falando enquanto descíamos as escadas, dizendo que tinha ficado acordado a noite toda olhando o site da empresa de games. Eles estavam contratando testadores júniores de jogos, e você não precisava de diploma, apenas paixão e conhecimento sobre games. Sua voz quebrou quando disse que tinha as duas coisas. Fui para a cozinha e peguei uma tigela do armário e o cereal da despensa. Rafael ficou na porta, me observando despejar o leite, esperando eu dizer alguma coisa. Depois de tudo que ele me fez passar por meses, ele querer minha ajuda de repente parecia errado. Finalmente perguntei qual era o ponto. Ele deu um passo para dentro da cozinha e a palavra pareceu machucá-lo quando disse que precisava que eu o apresentasse para o pai da Luana. Ele realmente disse, por favor. Mamãe entrou na cozinha então e parecia terrível com olheiras escuras. Disse que também não tinha dormido porque ficou pensando no que eu disse sobre destruir meu primeiro relacionamento. Me virei para enfrentar os dois enquanto segurava minha tigela de cereal. Disse a ele que não era só sobre o relacionamento, mas sobre respeito porque eu tinha 16 anos, não 6, e merecia perseguir meus interesses sem ser sabotada. Rafael bateu seu diário no balcão tão forte que o saleiro pulou. Ele gritou que tudo bem. As dores de cabeça eram falsas e ele tinha inventado tudo porque estava com ciúmes. Até ele pareceu surpreso por ter dito em voz alta. Papai apareceu na porta já vestido com suas roupas de trabalho, com sua gravata na mão e pasta. Disse que tinha ouvido o que Rafael acabara de admitir e que todos nós discutiríamos isso hoje à noite quando ele chegasse do trabalho. O resto daquela manhã foi estranho, com Rafael evitando o contato visual e mamãe fazendo o café da manhã em completo silêncio, enquanto papai já tinha saído cedo para o escritório. Peguei minha mochila e fui para a escola, onde encontrei Alexandre parado no meu armário mexendo no telefone. Ele olhou e imediatamente notou as bolsas sob meus olhos. Contei tudo sobre Rafael, finalmente admitindo que ele tinha fingido as dores de cabeça e como papai realmente o ouviu confessar. Alexandre balançou a cabeça e perguntou se meus pais finalmente fariam algo sobre isso. Dei de ombros enquanto pegava meu livro de história porque honestamente não tinha ideia do que aconteceria. Mas mamãe parecia diferente na noite passada, como se talvez finalmente estivesse vendo o que estava acontecendo. Estávamos prestes a ir para a primeira aula quando Luana apareceu no meu armário segurando seu livro de chinês. Ela sorriu e disse que tinha ouvido que eu estava aprendendo chinês, o que era muito legal, e perguntou se eu queria praticar juntas no almoço. Meu coração começou a bater tão forte que pensei que ela pudesse ouvir, mas consegui acenar e dizer que gostaria. Alexandre sorriu e inventou alguma desculpa sobre precisar chegar cedo na aula antes de ir embora para nos dar espaço. Isso era exatamente no que eu tinha trabalhado todas aquelas manhãs estudando no escuro e todas aquelas horas no jardim antes do Rafael destruir meus materiais. Luana e eu conversamos por mais um minuto sobre quais aplicativos estávamos usando antes do sinal de aviso tocar e termos que nos separar para a aula. O dia todo se arrastou comigo, mal conseguindo me concentrar em qualquer coisa, exceto o almoço com Luana e o que papai tinha planejado para a noite. Quando finalmente cheguei em casa naquela tarde, papai já estava lá com a gravata afrouxada e mangas arregaçadas, sentado na sala com mamãe e Rafael. Por que Rafael pensou que sua piada sobre clientes chineses estava conectada com seu irmão aprendendo a língua? Esse salto de lógica é tão estranho, como se ele estivesse procurando qualquer coisa para culpar, exceto ele mesmo. A sala, que costumava ser a zona livre de chinês do Rafael, agora parecia um tribunal com papai sentado para frente na cadeira, parecendo mais sério do que eu já tinha visto. Ele começou dizendo que Rafael tinha admitido fingir seus sintomas, o que era manipulação e abuso. A palavra abuso pairou no ar como algo tóxico, porque nunca tínhamos usado essa palavra na nossa família antes. O rosto do Rafael ficou vermelho e ele pulou do sofá gritando que ele era quem tinha a deficiência e ele era quem não conseguia aprender coisas como eu conseguia enquanto apontava para mim como se eu fosse o criminoso aqui. Mamãe finalmente falou com essa voz baixa, dizendo que ter uma deficiência não lhe dava o direito de controlar outros e que ela achava que tinha estado o favorecendo. Não consegui conter a risada amarga que escapou quando lembrei ela que me fez estudar chinês às 5 da manhã em completa escuridão, porque Rafael alegava estar tendo pesadelos sobre isso. 3 dias depois, Rafael tinha ficado completamente quieto e passou a
a maior parte do tempo trancado no quarto com seu laptop, o que era estranho porque ele normalmente assistia TV na sala de manhã à noite. Mamãe levava refeições numa bandeja, mas não estava mais fazendo aquela coisa de cortar sua comida em pedacinhos. Apenas deixava o prato na porta e ia embora. Podia ouvi-lo digitando a todas as horas, imprimindo coisas na nossa impressora velha que fazia esse barulho horrível toda vez que cuspia uma página. Na escola, Luana e eu tínhamos começado a nos encontrar durante o almoço para praticar chinês juntas, sentando sob o grande carvalho atrás da cantina onde ninguém realmente ia. Ela trazia esses cartões que sua mãe tinha feito e nos testávamos uma a outra enquanto comíamos nossos sanduíches. E ela era muito melhor que eu, mas nunca me fez sentir burra sobre isso. Um dia, ela mencionou que seu pai estava procurando testadores de jogos para seu novo projeto, perguntando se eu conhecia alguém que fosse realmente apaixonado por games. Congelei com meu sanduíche no meio do caminho para minha boca, porque é claro que eu conhecia alguém, mas parte de mim queria dizer não. Queria punir Rafael por tudo que ele me fez passar. Mas então pensei no que poderia significar para nossa família se ele realmente conseguisse um emprego que importasse para ele, como talvez as coisas pudessem mudar. Naquela sexta à noite depois do jantar, eu estava indo para meu quarto quando Rafael me encurralou no corredor, empurrando essa pilha grossa de papéis em mim que ele claramente tinha passado horas montando. O portfólio tinha todos os jogos que a Miller Interactive já fez com análise detalhada, capturas de tela que ele imprimiu em cores mesmo que mamãe sempre reclamasse dos custos de tinta, e esses longos parágrafos sobre mecânicas de jogo e desenvolvimento de história. Folheei página após página, chocada com o quão bom realmente estava, como ele notava coisas sobre os jogos que eu nunca pensei mesmo jogando alguns deles. Ele ficou lá me observando ler, mudando o peso de um pé para outro como uma criança esperando resultados de teste. Quando olhei para ele, disse baixinho que não era burro em tudo, apenas na maioria das coisas, e foi o mais vulnerável que eu já ouvi em toda a minha vida. Na semana seguinte, finalmente mencionei Rafael para Luana enquanto praticávamos, cuidadosamente contando que meu irmão era obcecado com os jogos do pai dela e realmente sabia mais sobre eles que qualquer um que eu já conheci. Ela imediatamente se animou, dizendo que seu pai adorava conhecer fãs verdadeiros, e talvez Rafael pudesse vir para o churrasco de fim de semana deles. Quando cheguei em casa e contei para Rafael sobre o convite, seus olhos realmente se encheram de lágrimas, e ele ficou perguntando se eu estava realmente fazendo isso por ele depois de tudo que tinha acontecido. Disse que estava fazendo porque era a coisa certa a fazer, mas deixei claro que se ele me envergonhasse ou fizesse qualquer comentário sobre chineses, acabaria para sempre. E ele acenou tão forte que pensei que sua cabeça pudesse cair. O dia do churrasco chegou muito mais rápido do que esperava, e Rafael passou a manhã inteira no quarto experimentando camisas diferentes. Podia ouvi-lo através da parede praticando iniciadores de conversa com mamãe. Ficávamos dizendo para ele relaxar e ser ele mesmo. Ela o ajudou a escolher sua melhor calça jeans e até passou sua camisa de gaming favorita que tinha algum design de controle retrô. Eles passaram quase 3 horas revisando tópicos sobre os quais ele poderia falar se a conversa ficasse estranha. Quando finalmente entramos no carro para ir para a casa da Luana, as mãos do Rafael estavam tremendo tão mal que ele não conseguia nem abotoar o cinto de segurança direito. Durante toda a viagem, ele ficou me fazendo perguntas e se sobre estragar tudo ou dizer algo burro. Paramos nesta casa enorme com grama perfeita e garagem para 3 carros, e Rafael simplesmente congelou no banco do passageiro. Ele não quis sair do carro por uns 5 minutos inteiros e ficou dizendo, talvez isso tenha sido uma má ideia. Sua confiança usual, onde ele mandava em todo mundo, tinha sumido completamente, e ele parecia uma criança assustada. Disse para ele ser a versão dele que ama jogos, não a versão que rasga a lição de casa. Ele acenou e finalmente saiu, mas suas pernas estavam tremendo enquanto caminhávamos pela entrada. Luana atendeu a porta com esse sorriso enorme e nos levou para o quintal onde seu pai estava grelhando hambúrgueres. Sr. Johnson se virou com esse sorriso caloroso e apertou nossas mãos como se fôssemos parceiros de negócios importantes. No segundo que Rafael mencionou que tinha conseguido todas as conquistas no último jogo deles, todo o rosto do Sr. Johnson se iluminou. Ele começou a perguntar para Rafael sobre mecânicas específicas e lutas contra chefes, e Rafael simplesmente ganhou vida falando sobre taxas de quadros e curvas de dificuldade. Toda aquela gagueira e nervosismo desapareceram quando ele explicou sua estratégia para o chefe final, que aparentemente apenas 2% dos jogadores tinham vencido. Sr. Johnson estava se inclinando, fazendo perguntas de acompanhamento, e até chamou outro cara que trabalhava na empresa para ouvir a análise do Rafael. Eles ficaram lá por 1 hora inteira apenas conversando sobre design de jogos e taxas de retenção de jogadores e coisas que eu nem entendia. Luana pegou minha mão e fomos pegar comida enquanto eles continuaram conversando na grelha. 2 horas depois da festa, olhei pelo quintal e Rafael ainda estava em conversa profunda com o Sr. Johnson e 2 outros funcionários. Luana apertou minha mão e disse que meu irmão realmente conhecia o assunto, o que me fez sentir estranho porque nunca tinha ouvido ninguém elogiar ele antes. Ficamos até quase 9 horas e quando chegamos em casa, mamãe estava esperando na sala perguntando como foi. Rafael não conseguia parar de falar sobre como o Sr. Johnson queria ver seu portfólio de resenhas de jogos que ele tinha escrito. Mamãe realmente começou a chorar quando me ligou mais tarde naquela noite, dizendo que Rafael não estava tão feliz há anos. Ela ficou me agradecendo por
por dar essa chance e dizendo que talvez as coisas finalmente pudessem melhorar para nossa família. Senti essa mistura estranha de ficar feliz por ele, mas também ainda brava por todos os meses de inferno que ele me fez passar. Disse que ele precisava merecer essa oportunidade e que um dia bom não apagava o que ele fez comigo. Ela ficou quieta e disse que entendia, mas podia dizer que ela só queria que tudo voltasse ao normal. Na manhã seguinte, mal estava acordada quando Rafael explodiu no meu quarto sem nem bater. Ele estava segurando o telefone e praticamente pulando de alegria, dizendo que Sr. Johnson tinha mandado e-mail sobre fazer um teste real. Não apenas uma conversa, mas um teste real de conhecimento de jogos que poderia levar a um estágio na empresa. Sua empolgação era tão intensa, pensei que ele pudesse desmaiar por não respirar direito entre as palavras. Disse que era ótimo, mas fiz questão de lembrar que tudo isso veio através do meu relacionamento com Luana. O relacionamento que ele tentou destruir quando rasgou minha lição de chinês e me baniu de estudar na minha própria casa. Seu rosto mudou de pura alegria para algo que eu nunca tinha visto nele antes, como se vergonha real estivesse atingindo ele pela primeira vez. Ele se sentou no sofá e colocou a cabeça nas mãos. Ficou quieto por talvez 30 segundos, que foi o mais longo que eu já ouvi sem falar. Quando olhou para cima, seus olhos estavam molhados e ele me perguntou como poderia acertar as coisas. Não tinha resposta pronta porque honestamente nunca esperei que ele se importasse em acertar qualquer coisa. Na semana seguinte, algo estranho aconteceu na nossa casa. Rafael começou a estudar para aquele teste como se sua vida dependesse disso, mas não do jeito usual onde todo mundo tinha que sofrer com ele. Ele usava fones de ouvido, mantinha horários normais, não exigia que todos ficassem em silêncio quando estava trabalhando. Ele se instalou na mesa da cozinha com seu laptop e cadernos, escrevendo tudo o que sabia sobre diferentes estúdios de jogos e suas histórias. Mamãe ficava trazendo lanches e bebidas, mas ele apenas acenava e continuava trabalhando, não fazendo drama sobre precisar de tratamento especial. Papai notou primeiro, me chamou de lado uma noite enquanto Rafael estava no quarto revisando suas anotações. Ele me disse que era como ter um filho diferente e que deveria ter intervindo anos atrás em vez de deixar as coisas ficarem tão ruins. O pedido de desculpas pareceu estranho vindo dele depois de todo esse tempo, mas podia ver que ele era sincero. 3 dias antes do teste, Rafael começou a ficar nervoso, andando pela casa e me fazendo perguntas sobre o que Sr. Johnson poderia perguntar. Na manhã do teste, ele vomitou 2 vezes antes do café da manhã. Não conseguia manter nada no estômago, mãos tremendo tão mal, mamãe teve que abotoar sua camisa. Ele ficava perguntando o que aconteceria se ele falhasse, se era burro demais até para essa chance. Disse que ele não era burro sobre jogos, que Sr. Johnson já tinha visto isso, e para confiar no que sabia. As palavras pareceram estranhas saindo da minha boca depois de tudo que ele me fez passar, mas eu era sincera. Ele saiu para o teste parecendo que poderia desmaiar, mas determinado. As próximas 2 semanas esperando resultados foram as mais estranhas que nossa família já foi. Rafael estava ansioso, mas não mal sobre isso. Não descontou em ninguém, apenas ficou atualizando seu e-mail a cada 10 minutos. Rafael passou 3 horas praticando tópicos de conversa com a mãe antes do churrasco. Essa é uma preparação tão cuidadosa para alguém que geralmente apenas exige coisas. Como seu cérebro mudou de memorizar detalhes de jogos para lembrar regras sociais? Mamãe o apoiou sem mimá-lo pela primeira vez, dizendo que acontecesse o que acontecesse. Estavam orgulhosos que ele tentou. Papai realmente se sentou no jantar conosco e perguntou sobre o dia de todo mundo em vez de se esconder no escritório. Na escola, as coisas também estavam boas. Luana e eu estávamos oficialmente juntas, e todo mundo sabia. Alexandre ficava brincando que eu tinha transformado disfunção familiar em estratégia de relacionamento, mas ele não estava completamente errado sobre isso. Luana achou toda a situação com Rafael louca, mas ficou feliz que algo bom pudesse sair disso. Senhora Rodrigues me chamou de lado entre as aulas um dia. Disse que meus professores tinham notado que eu parecia mais feliz ultimamente e queriam verificar se estava tudo bem em casa. Ela tinha se preocupado comigo desde o 2º ano, quando eu aparecia na escola exausta daquelas sessões de estudo matinais. Disse que as coisas estavam realmente melhorando e ela pareceu genuinamente aliviada. 2 semanas e 3 dias depois do teste, estávamos todos no jantar quando o telefone do Rafael tocou. Ele pegou tão rápido que derrubou seu copo d'água, mãos tremendo pior que no dia do teste. Ele tentou abrir o e-mail, mas não conseguiu. Empurrou o telefone para a mamãe e pediu para ela ler. Ela abriu e começou a ler em voz alta sobre como estavam satisfeitos em oferecer uma posição no departamento de teste de jogos deles. Rafael perdeu completamente. Começou a soluçar mais forte do que eu tinha visto desde que ele tinha talvez 8 anos. Ficou dizendo que conseguiu, que alguém realmente o queria pelo cérebro dele, não apesar dele. Mamãe estava chorando também. Papai se levantou e realmente o abraçou, o que eu não via há anos. Até eu senti algo no peito vendo ele perceber que valia algo para alguém que não era família. Papai foi direto para a cozinha e voltou com uma garrafa de champanhe que estávamos guardando desde Ano Novo, abrindo ali mesmo na sala, enquanto mamãe ficava enxugando lágrimas do rosto e puxando Rafael para esses abraços apertados a cada poucos minutos. Rafael sentou no sofá lendo aquela carta de oferta de novo e de novo, seu dedo traçando cada linha como se tivesse medo das palavras mudarem se ele olhasse para longe. E eu o vi formar o número do salário com os lábios pelo menos 20 vezes antes de papai servir um copo para todos, até me dando metade de um.
A coisa toda parecia assistir uma família diferente, como se alienígenas tivessem substituído as pessoas com quem eu vivi por anos, porque papai estava realmente falando sobre o futuro do Rafael, e mamãe estava fazendo planos para seu primeiro dia em vez de apenas se preocupar com seus sentimentos. Ficamos acordados até quase meia-noite falando sobre o trabalho, sobre games, sobre tudo exceto chinês ou deficiências ou qualquer coisa que nos separou por meses. Por volta das 11 daquela noite, eu já estava na cama quando ouvi a batida na minha porta. Baixinho primeiro, depois um pouco mais alto. E quando abri, Rafael estava lá parecendo mais desconfortável do que eu já tinha visto, mudando o peso e olhando para o chão. Ele começou a falar rápido, dizendo que tinha tido ciúmes de tudo sobre mim, não apenas do chinês, mas de como eu aprendia coisas sem tentar. Fazia amigos sem pensar sobre isso. Fazia todas as coisas que pareciam impossíveis para ele. Sua voz quebrou quando admitiu que queria me punir por ser tudo que ele não conseguia ser, por ter o cérebro que funcionava direito, por fazê-lo se sentir quebrado apenas por existir. Disse que eu sabia disso, tinha descoberto meses atrás, mas saber por que não tornava tudo bem, que ele tinha tornado minha vida um inferno, destruído minhas coisas, me expulsado da minha própria casa às 5 da manhã. Ele acenou e pegou o telefone, me mostrando um carrinho de compras cheio de livros e aplicativos de chinês que tinha pesquisado, dizendo que queria usar seu primeiro salário para substituir tudo que destruiu. E talvez eu pudesse ensinar algumas frases básicas para o trabalho, já que poderia haver clientes chineses. As próximas 2 semanas passaram nesse período estranho de ajuste, onde Rafael praticava dizer olá e obrigado em chinês enquanto se arrumava para o trabalho, usando sua nova camisa da Miller Interactive pela casa como se fosse feita de ouro. Mamãe começou a dizer não para ele pela primeira vez que eu conseguia lembrar, como quando ele quis faltar sua primeira reunião de equipe, ela o fez ir mesmo assim. E papai realmente ficou na sala durante jantares em família, em vez de desaparecer para seu escritório. Tudo parecia diferente, mas frágil, como se todos estivéssemos aprendendo como ser família de novo. E quando Alexandre veio 3 semanas depois, ele parou na porta e olhou ao redor como se tivesse entrado na casa errada. Ficou dizendo que o lugar parecia diferente, mais leve de alguma forma, como se todos pudessem finalmente respirar sem se preocupar em explodir uma bomba. E até apontou que eu estava fazendo minha lição de chinês na mesa da cozinha em vez de me esconder. As coisas estavam indo bem até cerca de 1 mês no trabalho, quando Rafael chegou em casa cedo numa terça, parecendo que alguém tinha morrido, rosto branco e mãos tremendo enquanto nos contava que tinha cometido um erro enorme nos testes que poderia fazê-lo ser demitido. Ele tinha perdido um bug importante porque estava se exibindo para seu líder de equipe sobre conhecer alguma mecânica obscura de jogo, se distraiu e aprovou algo que quebrou o sistema inteiro, custando horas de trabalho. Mas em vez de jogar coisas ou gritar ou me culpar de alguma forma, ele se sentou na mesa e perguntou o que deveria fazer, como poderia consertar, como poderia mostrar que conseguia aprender com erros, em vez de ser apenas o garoto burro que quebra tudo. Peguei meu laptop e me sentei ao lado dele na mesa da cozinha, algo que teria sido impossível apenas meses atrás. Passamos a hora seguinte digitando e redigitando seu e-mail para seu supervisor, eu mostrando como assumir responsabilidades sem soar patético, como propor soluções em vez de apenas se desculpar. Suas mãos estavam tremendo enquanto digitava, mas ele continuou, me pedindo para verificar sua ortografia. Seu tom se soava burro demais. Quando finalmente clicou em enviar, ele olhou para a tela como se estivesse esperando o mundo acabar. Na manhã seguinte, seu supervisor ligou enquanto eu estava tomando café, e Rafael colocou no viva voz sem perguntar, rosto branco como papel. A voz do Sr. Silva encheu nossa cozinha, e vi o queixo do Rafael cair quando, em vez de demiti-lo, o homem disse que estava impressionado que Rafael assumiu seu erro e veio com soluções, que a maioria das pessoas apenas fazem desculpas, que isso mostrava crescimento real. Depois que a ligação terminou, Rafael apenas ficou sentado atordoado, e percebi que algo tinha mudado entre nós, que ele não era mais o irmão que destruía minhas coisas, mas alguém que realmente precisava da minha ajuda e conseguia aceitar sem fazer sobre sua deficiência. 2 meses passaram assim, ele pedindo ajuda com e-mails de trabalho, eu ensinando coisas profissionais básicas. Nós dois não falando sobre quão estranha era essa inversão. Então, no jantar de domingo, enquanto mamãe servia a sobremesa, Rafael pigarreou e anunciou que tinha economizado dinheiro para se mudar. O garfo da mamãe bateu no prato, e a caneca de café do papai parou no meio do caminho para a boca. Rafael continuou falando, explicando que tinha encontrado um apartamento-estúdio perto do trabalho com 2 colegas de quarto que também trabalhavam em games. Caras que não se importavam com seus scores de QI ou que nunca se formou, apenas que conhecia todos os jogos já feitos. Mamãe começou a chorar, mas não as lágrimas raivosas que eu esperava, mais como se estivesse vendo seu passarinho sair do ninho 20 anos atrasado. Nas próximas semanas, empacotamos suas coisas juntos, passando por caixas de jogos e brinquedos antigos, encontrando coisas que tínhamos esquecido que existiam. Ele segurou nosso disco antigo do Dark Souls e perguntou se eu lembrava de ajudá-lo a vencer aquele chefe, antes de tudo ficar ruim, quando éramos apenas irmãos que jogavam juntos. Eu lembrava. Nós dois lembrávamos. O convite para a festa anual da empresa da família da Luana veio endereçado para todos nós. Mas desta vez, Rafael estaria participando como funcionário, não apenas como meu irmão que veio junto. Na noite da festa, o vi praticando
sua apresentação sobre teste de jogos na frente do espelho do banheiro, tropeçando nas palavras, mas determinado a passar por isso. Na festa real, ele ficou na frente de 50 pessoas, incluindo o Sr. Johnson, e começou a falar sobre detecção de bugs. Sua voz tremendo primeiro, mas depois encontrando seu ritmo quando explicou como sua forma diferente de pensar o ajudava a pegar coisas que outros testadores perdiam. Sr. Johnson estava radiante como um pai orgulhoso. E depois, Sr. Williams, o chefe dos testes, me chamou de lado para dizer que meu irmão tinha insights únicos, que sua perspectiva era realmente um trunfo, porque ele abordava jogos diferente de todo mundo. Durante toda a volta para casa, Rafael ficou falando sobre os diferentes bugs que tinha notado em jogos ao longo dos anos e como talvez pudesse realmente ser bom em algo. E pela primeira vez em muito tempo, mamãe e papai estavam ouvindo ele como se fosse um adulto em vez de sua criança quebrada. 3 semanas depois, estávamos no quarto do Rafael no dia da mudança, embrulhando seus pôsteres de gaming em plástico bolha, enquanto ele separava controles e headsets antigos que tinha colecionado ao longo dos anos. O apartamento que encontrou era apenas 20 minutos de distância, mas parecia que estava se mudando para outro país, e mamãe ficava parando para enxugar os olhos toda vez que pegava outra caixa. Ela finalmente desabou completamente quando estávamos carregando o caminhão, soluçando no ombro do papai enquanto dizia que tinha mimado ele por muito tempo e pensado que estava protegendo, mas na verdade, tinha estado segurando ele de volta todos esses anos. Foi quando os novos colegas de quarto do Rafael chegaram num Honda quebrado. 2 caras da empresa de games que ofereceram compartilhar o lugar quando souberam que ele estava procurando, e imediatamente começaram a brincar com ele sobre qual console era superior enquanto pegavam caixas como se o conhecessem para sempre. Eu os vi tratar ele como apenas outro cara de 20 e poucos se mudando com amigos, não alguém com deficiência ou necessidades especiais, apenas Rafael, que por acaso era muito bom em encontrar bugs em jogos. Quando terminamos de carregar tudo e Rafael estava prestes a entrar no carro, ele me puxou de lado e pressionou um envelope na minha mão, olhando para seus sapatos enquanto me dizia para não abrir até ele ir embora. A transformação do Rafael destruindo livros de chinês para realmente comprar substitutos com seu primeiro salário mostra uma virada completa em como ele vê seu irmão. A casa pareceu errada naquela noite no jantar com sua cadeira vazia ainda na mesa, como se alguém tivesse morrido, exceto que ainda podíamos mandar mensagem. E mamãe ficava começando a chamá-lo para jantar antes de se pegar. Depois que foram dormir, finalmente abri o envelope no meu quarto e encontrei R$300 em dinheiro, junto com um bilhete escrito na sua letra bagunçada que dizia que ele era o deficiente, mas ele me incapacitou também. E estava arrependido, e eu poderia talvez ensinar um pouco de chinês quando ele se estabelecesse. Minhas mãos estavam tremendo enquanto li 3 vezes e dobrei cuidadosamente e coloquei na gaveta da mesa com meus materiais antigos de chinês. Uma semana depois, ele ligou enquanto eu fazia lição de casa, praticamente gritando no telefone sobre como tinha cozinhado espaguete pela primeira vez, e estava horrível e grudou na panela. Mas era seu espaguete horrível que ele fez sozinho sem ninguém ajudar. Luana e eu fomos visitá-lo no fim de semana seguinte, e ele nos mostrou o apartamento como se fosse um palácio, apontando seu canto com seu setup de gaming e a cozinha onde tinha queimado o espaguete e seu quarto que já era um desastre de roupas e caixas de jogos. Seus colegas de quarto estavam lá jogando algum lançamento novo e um deles olhou e disse que eu era o irmão que conseguiu a conexão e obrigado porque Rafael era realmente legal e já tinha encontrado 3 bugs importantes que eles perderam nos testes. Todos acabamos jogando juntos por horas passando controles e discutindo sobre estratégias. E Rafael não estava tentando controlar tudo ou provar que era mais inteligente, apenas compartilhando o que sabia e realmente ouvindo quando Luana sugeriu uma abordagem diferente para uma luta de chefe. Era quem ele poderia ter sido o tempo todo se não tivéssemos todos focado no que ele não conseguia fazer em vez do que conseguia. Se mamãe e papai não o tivessem envolvido em plástico bolha e dito que o mundo era muito difícil para ele navegar sozinho. 2 semanas depois, mamãe e papai foram visitá-lo para jantar e voltaram parecendo 10 anos mais jovens, falando sobre como ele tinha cozinhado frango, que estava apenas levemente queimado, e mostrado seu contra-cheque do primeiro salário real, e como seus colegas disseram que ele já era um dos melhores testadores da equipe. Comecei a praticar chinês bem na sala depois dessa visita. Meus livros espalhados na mesa de centro enquanto mamãe lia sua revista no sofá por perto. Ninguém reclamava ou fazia caras ou alegava enxaquecas mais. Às vezes eu ligava por vídeo para Rafael à noite e ele pedia para eu ensinar frases básicas, sentado na cozinha minúscula do apartamento com o gato do colega vagando pelo chão. Ele era terrível com tons e ficava misturando palavras simples, mas ria dos erros e tentava de novo, escrevendo notas na sua letra bagunçada. Na escola, na semana seguinte, parei no escritório da senhora Rodrigues e contei tudo o que tinha acontecido desde as coisas do tribunal. Ela se recostou na cadeira e disse algo sobre pessoas precisarem chegar no fundo do poço antes de conseguirem mudar e como nossa família tinha encontrado um caminho. 3 meses passaram assim com Rafael melhorando no trabalho toda semana. Até uma quinta à noite, meu telefone tocou enquanto eu fazia lição de casa. Era Rafael e ele estava chorando tão forte que mal conseguia entendê-lo no início. Mas então, ele conseguiu falar que tinha sido promovido a testador sênior. Sua voz quebrou
elogiou quando disse que eles valorizavam seu cérebro diferente que notava coisas que outros testadores perdiam. Naquele domingo, começamos o que se tornou nossa nova tradição, com todos se reunindo na nossa casa para jantar. Rafael dirigiu sozinho no Honda usado que comprou com seu próprio dinheiro, entrando pela porta com essa confiança que eu nunca tinha visto antes. Comemos a lasanha da mamãe e falamos sobre coisas normais como trabalho e escola e tempo. Durante o jantar, Rafael pigarreou e anunciou que tinha se matriculado em aulas online. Apenas coisas básicas, disse, querendo tentar aprender de novo no seu próprio ritmo. Papai se levantou com seu copo e fez um brinde curto sobre segundas chances e novos começos. Todos levantamos nossos copos, até Rafael com seu suco de maçã, já que nunca gostou de champanhe ou qualquer álcool mesmo. Luana apareceu para a sobremesa, trazendo biscoitos caseiros que fez com a mãe. Rafael agradeceu em chinês, massacrando completamente a pronúncia, mas dizendo com sinceridade real. Ela sorriu e gentilmente corrigiu seus tons, e ele riu de si mesmo sem nenhuma daquela vergonha ou raiva antiga. Enquanto mamãe cortava a torta, Rafael admitiu que poderia falhar nas aulas, mas queria tentar mesmo assim, porque falhar não era mais a pior coisa. Não tentar era. Quando todos se prepararam para ir embora e Luana ajudou mamãe com os pratos, Rafael me puxou de lado perto da porta da frente. Ele olhou para mim por um longo momento, então disse simplesmente que estava grato pela chance, pela minha paciência, por não desistir dele completamente, mesmo quando estava no seu pior. Eu o vi dirigir para sua própria vida alguns minutos depois, enquanto mamãe e papai acenavam da porta como pais orgulhosos deveriam. A casa parecia pacífica agora de uma forma que nunca tinha sido antes. Me sentei na sala para praticar meus caracteres chineses, enquanto meus pais liam por perto. Ninguém reivindicando territórios, ou mantendo diários de queixas, ou exigindo que alguém saísse. Ainda estávamos descobrindo como ser família sem todas as dinâmicas tóxicas antigas, mas estávamos aprendendo juntos, cometendo erros e tentando de novo, assim como Rafael com suas frases chinesas, construindo algo melhor um dia de cada vez. Cara, me diverti muito passando tempo e apenas explorando tudo isso com vocês hoje. Sério, foi uma viagem muito divertida. Mal posso esperar para fazer de novo em breve. Se chegaram até o final, deixem um comentário. Adoro ler todos os comentários de vocês.